Então, quando a gente fala de função injetora, é interessante a gente usar o esquema do diagrama de Venn aqui para representar a função. A gente sabe que uma função é uma regra relacional que leva elementos de um conjunto A para um conjunto B, né? Respeitando uma certa regra. Só que a gente sabe também que para ser uma função, todos os elementos de A têm que apontar para algum elemento em B. Mas a gente pode ter algumas possibilidades. Por exemplo, aqui ó, eu tenho 3 elementos em A e eu posso ter o seguinte, ó, o A aponta para o B, um elemento do A aponta para um elemento do B e um elemento do A aponta para um elemento do B. Mesmo que o B tenha exatamente o número de elementos que o A, ou seja, eles sejam conjuntos de tamanho iguais, ou se o B tenha mais elementos extras aqui que não foram apontados, tá? Não importa. O grande detalhe é o seguinte: se não há sobreposição entre apontamentos de A para B, tá? Isso daqui a gente chama de função injetora. Porque cada elemento de A aponta para somente um elemento em B e elas não se repetem. Por outro lado, se a gente tem elementos de A apontando para B, mas 2 elementos de A apontam para um mesmo elemento de B, assim, aí a gente disse que F é não injetora. Não injetora ou não é injetora, tá? Uma negação. Então, o grande detalhe é se ela aponta para mais de um elemento em A, aponta para um mesmo elemento em B, a gente tem ela como não injetora. Então o que vai acontecer aqui, ó? Vamos ver, por exemplo, função injetora. Opa, se foi o canetão aqui. Exemplos, né? A f de x igual a x, né? Uma função injetora. A função afim, ela é injetora. Ok? A função x ao cubo é injetora. E a gente pode ver a f de x, a função inversa também. São injetoras, porque elas nunca apontam dois valores de x apontando para o mesmo valor de y. Nunca vai acontecer isso. Por outro lado, a gente vê exemplos aqui, ó, de não injetora, é a função x ao quadrado. Porque se a gente pega os valores negativos, apontam para os mesmos pontos, para os mesmo resultado que valores positivos. Menos 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Então aqui a gente tem um problema. Um problema não, a gente só tem que ela não é injetora. A gente tem a f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, toda função quadrática é não injetora. Vamos ver outra, o módulo, função módulo. F de x igual ao módulo de x, né? Ela é não injetora. Então todas as funções que têm 2 valores no conjunto A apontando para o mesmo valor no conjunto B são não injetoras, ok? Então esse é o conceito de injetora. O conceito de injetora não está preocupado com os elementos em B que não são apontados. Então você pode ter a mesma quantidade de elementos ou muitos elementos a mais, não importa o tamanho do conjunto B. O que importa, bom, obviamente todos os elementos de A têm que estar apontando porque é uma condição para ser uma função. Se tiver algum elemento em A que não aponta para o B,
significa que não é uma função, a gente só tem uma regra relacional, né? Uma relação e não uma função. Bom, então a gente agora vai ver o que é uma função sobrejetora. Então a gente vê que o conceito de injetora e de sobrejetora, eles são conceitos distintos, tá? Um não anula o outro. Basicamente, a gente vai olhar o seguinte, ó, vamos ver uma regra relacional de A com B, e o A, a gente tem o seguinte, ó, esse elemento aponta para esse, este aponta para esse, este aqui aponta para o mesmo, e este aponta para esse. O que acontece aqui, ó? A gente tem que ela não é injetora. Ok, a gente já sabe que ela não é injetora. Mas quando a gente fala de sobrejetora, a gente está perguntando, existem elementos que não foram apontados em B? Ok? Existem elementos que não foram apontados em B? Então, como não existem, todos os elementos de B foram apontados, a gente tem que a F é sobrejetora. Porque não sobrou nada em B que não foi compreendido. Tá? Vamos ver, por exemplo, a f de x igual a x, a gente tem a f de x igual a x ao cubo, certo? X ao cubo. Agora eu pergunto para vocês, a 1 sobre x. A 1 sobre x não pega o x igual a zero. Então tem um elemento aqui, né, o y igual a zero. Tem um elemento aqui que nunca vai ser apontado. Ele nunca vai apontar para o y igual a zero, se o conjunto B for o números reais. Sendo o conjunto B o conjunto dos números reais, a 1 sobre x não é sobrejetora. Então ela tem função inversa, ela não é sobrejetora porque ela nunca vai apontar para o zero. Né? Então o que vai acontecer? Ó? A gente tem apontamentos, né? Se a gente for falar de injetora, a gente vê que esta aqui não é injetora e esta é injetora. Mas não é isso que a gente está olhando. A gente está olhando se tem elementos sobrando em B, aqui ou aqui. Então, como aqui não tem elementos sobrando, ela é sobrejetora. Então, todo o conjunto B pode ser alcançado pode ser apontado por um elemento de A, mesmo que receba dois apontamentos, algum elemento receba dois apontamentos. Por outro lado, se a gente tem algum elemento que não foi apontado, aí a gente diz que ela é não sobrejetora. Ok? Não sobrejetora. Por exemplo, a gente já viu que o x, 1 sobre x, sempre vai ficar um elemento lá que é o y igual a zero, que não vai ser apontado. Aqui, ó, por exemplo, x ao quadrado. Se a gente considera f de x igual a x ao quadrado como uma função dos números reais para os números reais, todos os números reais não positivos não são apontados. Então você tem infinitos números que não são apontados nessa x ao quadrado. A gente também tem a f de x igual a x na quarta. Também não aponta para nenhum número negativo. Então, essas aqui são funções não sobrejetoras e aqui são funções sobrejetoras, ok? Então a gente pode ter até a função afim, né? Assim, ok? E aqui a gente pode ter a função quadrática. Tá? Então, não sobrejetoras e injetoras. Então, agora que a gente já viu sobre injetoras e sobrejetoras, a gente tem as seguintes possibilidades. Uma função ela pode ser não injetora e não sobrejetora. Como que seria isso? A gente pega não injetora, quer dizer que tem mais de um
um elemento de A que aponta para o mesmo elemento de B. E ela ser não sobrejetora significa que existem pontos que não são apontados. Então você tem 3 elementos em A aqui nesse diagrama, 3 elementos em B. Um deles é apontado 2 vezes e um não é apontado. Então ela é não injetora e não sobrejetora. Ok? Depois a gente tem ela ser injetora e não sobrejetora. É o seguinte. Então, cada elemento de A aponta para um elemento de B diferente. Ela é injetora. Mas não sobrejetora significa que tem um elemento em B que sobra. Então, não sobrejetora e não sobrejetora. Aqui é injetora e aqui é não injetora e aqui é injetora. Ok? Aí depois a gente tem não injetora e sobrejetora. Então a gente faz o seguinte, ó. Quando a gente tem aqui, ó, um elemento de A aponta lá para o B, um elemento de A aponta lá para o outro de B, agora o outro elemento de A aponta para o mesmo aqui, ó. Sobrejetora quer dizer que não sobra nada. Não sobrou nada. Certo? E não injetora quer dizer que tem 2 apontando para o mesmo lugar. Ok? E a quarta e última possibilidade é a seguinte. Ela é injetora e sobrejetora. Então a gente pega aqui, ó. Os conjuntos têm tamanhos iguais e cada elemento de A aponta para um elemento de B. Então ela é sobrejetora porque não sobra nenhum no B, sem ser apontado. E ela é injetora porque cada elemento de A aponta para um elemento de B. Quando a gente tem essa última situação aqui, a gente diz que é uma função bijetora. Ok? Então a gente tem, por exemplo, a função bijetora. O x ao cubo, só a função x, ou a função afim, né? Porque daí a função identidade é um caso particular. A gente tem a f de x igual a x ao cubo, né? Então, essas aqui são 2 exemplos de funções bijetoras, porque, exatamente, não sobra nenhum elemento sem ser apontado e cada valor de x leva a um valor de y diferente, ok? Então, com isso a gente tem os conceitos de injetora, sobrejetora e bijetora.